Eu tive comprometido com vocês e vamos lá falar sobre o inimigo íntimo. Como é que a gente pode se livrar desse íntimo que nos faz mal, né? Esse íntimo que é construído ao longo da nossa vida e não é uma pessoa ou pessoas com que a gente conviveu. Ele na prática é a soma, eu vou usar o termo soma, por mais que esse termo é perigoso, soma. Eu diria que ele é o agregado de todas as experiências negativas que nós temos que se personifica em um discurso, em um valor que predetermina o que nós vamos fazer, quem nós somos e as nossas possibilidades. Quando nós temos algumas experiências muito negativas na vida, isso começa na infância, algumas delas ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada, nós vamos começando a ser convencidos de que estamos predispostos a certas situações e que quando ocorre um desafio, uma busca de superação de um problema, nós estaríamos condenados a não conseguirmos superar esses problemas. Por quê? Porque nós estamos predestinados por essa profecia que é o inimigo íntimo. Aquele ser que diz, olha, você não tem competência para isso. Isso é meio frase de mãe, de pai, né? Muita gente até culpa pai e mãe o resto da vida por ter algumas frustrações. Ou aquela, né? Você não tem coragem para fazer tal coisa. Ah, é muito complicado, muito complicado. Você vai gastar muito tempo e não vai dar em nada isso que você está fazendo. Existe dentro de nós essa construção desse convencimento que são experiências que a gente tem. Experiências que nos machucam. E essa dor vai se traduzindo numa predisposição ao sofrer ou ao não sofrer. A vida vai ficando quase impossível de ser lidada dessa maneira. Vai ficando difícil você lidar com as situações, porque você nunca tem a coragem de enfrentar um grande desafio, um grande problema, e superar uma questão na sua vida, porque você é convencido de que não vai dar. E a gente esquece que quem construiu esse inimigo íntimo fomos nós mesmos. Todas essas definições, todos esses limitadores que a gente coloca e se convence com essa voz do inimigo íntimo sobre nós, de que nós somos culpados, nós somos os responsáveis, nós devemos aceitar as coisas como são, a gente não tem qualificação, competência e tal. Tudo isso, né, que a gente se convence, é uma construção nossa, somos nós quem construímos. Se nós que construímos, nós podemos superar. Tudo que a gente constrói, a gente é capaz de desconstruir. Isso me lembra um livro do Ginsburg, chamado O Queijo e os Vermes, em que ele relata a história de um moleiro é um ferreiro. Ele sabia ler na época medieval, na Itália. E na época medieval você sabe que poucas pessoas sabiam ler. A época medieval é predominantemente um período marcado pelo analfabetismo. E quem sabia ler era uma virtude, contudo olhado com desconfiança se não fosse membro do clero. Se você não fosse membro da igreja, soubesse ler, isso era um problema. E o monóculo, que é esse moleiro, ele está numa taberna, conversando com uma pessoa, e ele disse que fez uma experiência na casa dele. Que ele pegou um queijo, colocou na entrada da casa, lá no pátio, ao ar livre. Quando ele foi ver o queijo estava cheio de vermes depois de alguns dias. E aí ele raciocinou que o queijo que tinha, né, onde tinha surgido os vermes, poderia ser o que aconteceu com a Terra. De que a Terra poderia ter sido um grande queijo e os seres humanos seriam como vermes. Né? Foi considerado bruxo, enfim, entregue à Inquisição. E quando ele estava na Inquisição, ele tentou se defender várias vezes, mas chegou uma hora em que ele percebeu que ele ia ser condenado mesmo. E aí ele era muito inteligente, muito perspicaz, ele fez a seguinte pergunta para os inquisitores, né, para os seus juízes. Se Deus tudo podia? E os inquisitores disseram que sim. Que sim, Deus tudo podia. Claro que sim, Deus tudo podia. Então Deus seria capaz de fazer uma pedra
fosse tão pesada que ele não conseguisse levantar, se você respondesse que não, que Deus não era capaz de fazer uma pedra que ele não pudesse levantar, então Deus não pode tudo. E se Deus fizesse uma pedra que ele não pudesse levantar, ou ele fosse capaz de fazer isso, Deus tinha criado um limite, então ele não poderia mais tudo a partir daquilo. E aí tem o que tem de interessante nessa trama, nessa pergunta muito inteligente, né? De que nós somos os criadores das nossas coisas. E às vezes a gente cria uma pedra, que é o nosso inimigo íntimo, e a considera maior do que a gente pode suportar. Mas, se nós somos criadores, a gente pode desfazer. Então a primeira coisa é, saiba que o que você faz, você desfaz. Segundo, uma fala de Jean-Paul Sartre: o que as pessoas falam de você, você não pode controlar. Críticas, elogios, o que as pessoas dizem, você não pode controlar. O que você controla é a sua reação. Como é que você vai reagir a isso? Isso sim te diz respeito. E isso você deve se posicionar. O que você vai fazer com os elogios, com as críticas que as pessoas fazem? Isso é muito importante. Uma outra coisa que é fundamental é que você está sozinho. Também Sartre: a nossa existência é solitária. Você pode estar acompanhado de inúmeras pessoas, você tem pessoas que gostam de você, que te apoiam, que te elogiam, gostam do seu trabalho, perfeito, isso é muito importante, né? Mas você também tem pessoas que te criticam, mas você está sozinho, você está sozinho. A solidão é a condição na qual nós nascemos, é a condição na qual nós vivemos, é a condição na qual nós morremos. E quando eu falo solidão é o quê? As decisões sobre sua vida são suas. As dores são suas. Uma pessoa pode ficar ao seu lado, uma pessoa pode te dar o ombro, uma pessoa pode te consolar, uma pessoa pode se dispor a ouvir você, uma pessoa pode ser sua amiga, uma pessoa pode estar muito próxima a você. Mas objetivamente você está só. Você está só. E a sua solidão, ela tem um peso, afinal de contas a gente tem que responder pelo que faz, mas ela tem uma leveza, que é nosso potencial de agir em nosso próprio benefício. Então pense, nós muitas vezes construímos esse inimigo íntimo que a gente pode destruir, e a gente se esquece que foi a gente que construiu ele, a gente pode desfazer. Segundo, depende só de nós estamos sozinhos nessa trama, ela é nossa, diz respeito a nós. Não adianta a gente dividir, buscar, pedir ajuda, aclamar, implorar que alguém venha nos salvar. As pessoas, por mais que elas queiram, elas não podem nos salvar de nós mesmos. A gente tem que agir em nossa própria defesa. Essa é a grande questão. Pense, o inimigo íntimo pode ser destruído. Primeiro passo, não se esqueça. Ele é uma obra sua, você vai lidar com ele você mesmo, porque você está só diante de tudo isso. E o que importa é aonde você deseja chegar e quer chegar. E se ele te atrapalhar, você tem que afastá-lo, porque a vida é sua. Forte abraço.